Justiça Legal de hoje você vai conferir no quadro Isso é Legal, uma reportagem sobre a exposição Entre Nós o Silêncio, do artista plástico catarinense Carlos Franzoi. No quadro Entrevista, recebemos o advogado Roberto Pugliese, que fala sobre o direito notarial com foco em terras de marinha. Acompanhe também as notícias que foram destaque no Judiciário de Santa Catarina. E a partir de agora, você vai ver a cobertura do curso de capacitação para magistrados e promotores de justiça em depoimento especial de crianças e adolescentes. A Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em parceria com a Academia Judicial, promoveu o curso de capacitação Atuação dos Magistrados no contexto do depoimento especial com crianças e adolescentes, no auditório da Sala de Sessões Ministro Teori Zavascki. Os nossos magistrados, mesmo o Ministério Público, já faz essa entrevista, com crianças e adolescentes na área de violência. Mas a gente agora, diante da lei que vai passar a vigorar em abril, então nós temos que especializar essa escuta, respeitando alguns critérios científicos, inclusive. A professora doutora Lilian Stein atuou como ministrante do curso, que foi transmitido ao vivo pela intranet do TJ. O objetivo é compartilhar com esses magistrados e promotores os avanços científicos de uma área chamada psicologia do testemunho, com o objetivo de instrumentalizá-los para o trabalho que vai se iniciar agora com essa nova lei, que é chamada depoimento especial. Depoimento especial, então, ela abarca uma série de questões, entre elas a escuta das crianças e adolescentes. No caso, por exemplo, como vítimas ou testemunhas dentro da justiça, vai passar a acontecer de uma maneira especial. O que é isso? A partir de uma escuta especializada, com um técnico devidamente capacitado, para utilizar esses avanços científicos nessa área da psicologia do testemunho. A nova lei que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente passa a vigorar a partir do dia 4 de abril e torna obrigatório o depoimento especial em todo o país. Aqui em Santa Catarina há um consenso entre os operadores do direito que atuam em casos de violência contra crianças e adolescentes que essa prática auxilia na melhor aplicação da justiça. A gente vem com esse projeto para garantir que essa escuta seja mais protetiva possível, que essa criança possa falar sem ser violentada mais uma vez, E essa escuta qualificada, principalmente, é isso que o tribunal vem fazer agora, com essas capacitações. Participaram do evento cerca de 70 magistrados diretamente envolvidos em audiências em que são conduzidas oitivas de crianças e adolescentes por meio do depoimento especial. Antes se tratava o depoimento de criança, adolescente, de forma tradicional, ou seja, como qualquer outra pessoa. O depoimento especial lá em Braço Norte já funcionava em sala especial, com um profissional especializado. E isso é muito importante para aquela vítima do delito, Também estavam presentes cerca de 50 promotores de justiça que atuam em todo o estado. Estamos lidando com seres em situação de vulnerabilidade, situação de sofrimento e humilhação. Então, todo o conhecimento que vem acrescentar, especialmente de outras áreas de conhecimento, como essa palestra que está sendo, esse curso que está sendo promovido pelo Tribunal de Justiça, vem sempre acrescentar de alguma forma. Não basta ter uma sala onde eu separe a criança da audiência para ser ouvida. Eu preciso, sim, que ela seja ouvida de uma forma diferente daquelas que os psicólogos e os assistentes sociais normalmente conversam com as crianças. O Tribunal de Justiça manteve sentença que promoveu soldado por ato de bravura. Mesmo sem saber nadar, ele salvou um homem de afogamento. Confira mais detalhes com o repórter Diego Souza. A 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça manteve sentença que determinou promoção por ato de bravura de um policial militar que se jogou em rio para salvar uma pessoa que tinha tentado cometer suicídio no oeste do estado, apesar das condições climáticas desfavoráveis para a ação de salvamento.
O servidor público relatou que ele e o seu companheiro, mesmo sem saber nadar, fizeram uma corrente humana às margens do rio para resgatar a pessoa que tinha se jogado no rio. As condições climáticas eram desfavoráveis, fato que foi confirmado pela EPAGRE na sequência. A vítima foi resgatada e, em seguida, atendida pelo Corpo de Bombeiros. O policial frisou que, mesmo tendo arriscado a própria vida, teve a promoção por ato heróico indeferida pela Comissão de Promoção de Praças no fundamento da Lei 6.218, de 83, que já caracteriza como ato inerente à função policial. Em recurso, o ente estatal ressaltou que, mesmo merecedor de elogios, a atitude é decorrência do exercício das atividades normais da Polícia Militar. A desembargadora Vera Coppetti, relatora da matéria, entendeu que as provas demonstram que a conduta do soldado, juntamente com seu parceiro, configura um ato incomum de coragem e audácia, porque ultrapassaram o limite legal, já que o salvamento é realizado normalmente pelo Corpo de Bombeiros Militar. Ainda segundo a magistrada, a formação policial ordinária do Estado não compete o salvamento aquático, por isso, a promoção por ato de bravura deve ser mantida. Por uma justiça mais ampla e colaborativa, um magistrado catarinense busca referencial acadêmico para implementar a justiça restaurativa no Estado. Quem traz mais informações é o repórter Marcelo Fernandes Corrêa. O juiz Alexandre Takashima, titular da 2ª Vara Criminal de Lages e coordenador da Justiça Restaurativa da comarca localizada na Serra Catarinense, se reuniu com diversos agentes atuantes na área e com o professor Teófilos Rifiotes, do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, para formalizar parceria que resultará em troca de experiências relacionadas à violência de gênero. A ideia do projeto apresentado pelo professor é estudar as práticas de justiça no âmbito da Lei Maria da Penha e traçar um diagnóstico das possibilidades e limites de atuação do próprio judiciário. Segundo Takashima, a proposta inicial é que existam 2 eixos, divididos entre seminários e supervisão, em que os agentes trarão suas práticas e o professor irá levantar questionamentos e colaborar no delineamento de tais práticas a partir de alternativas e a validação de comportamentos. O juiz explicou que esta parceria de mão dupla colabore na efetiva implantação da justiça restaurativa em Lages e sua consequente expansão em outras comarcas. O professor Teófilos destacou que, apesar do foco do projeto ser a violência doméstica, o horizonte são as práticas alternativas de justiça. Também participaram das discussões a juíza da Infância e Juventude da comarca da capital, Brigitte Remor de Souza Maia, a equipe da Coordenadoria Estadual do Sistema de Juizados Especiais e do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação, além de diversos profissionais da Justiça Restaurativa, tanto os diretamente ligados ao Judiciário, quanto psicólogos, assistentes sociais, delegados e profissionais da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de Santa Catarina. Os interessados em ingressar no Judiciário de Santa Catarina já podem ir se preparando. O concurso público segue em organização pela Fundação Getúlio Vargas. Confira mais detalhes com o repórter Diego Souza. O desembargador Moacir de Moraes Lima Filho, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, esclarece que a Fundação Getúlio Vargas foi contratada para a execução de concurso público para o provimento de cargos do sistema judiciário catarinense. Segundo ele, a Fundação está neste momento fazendo o planejamento e organização deste concurso público. O desembargador explica ainda que, passados os procedimentos administrativos, muito em breve será divulgado o edital com os salários e cargos que serão abertos. Ainda explica que o concurso será publicado no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é o tj.jus.br/concursos, e também no site da organizadora da FGV, que é fgvprojetos.fgv.br/concursos. Performances, instalações e videoarte fizeram parte da exposição Entre Nós o Silêncio, do artista plástico catarinense Carlos Franzói, que aborda a reflexão sobre a existência do ser por meio de rastros e vestígios. Um pouco mais a respeito desse trabalho é o que você vai ver agora no quadro Isso é Legal. O artista catarinense Carlos Franzói movimentou a cena artística de Florianópolis com a exposição Entre Nós o Silêncio.
Através de performance, instalações e vídeos, o artista aborda a reflexão sobre a existência do ser. E o que eu estou discutindo é o ciclo da vida, que permeia a existência de cada ser humano. O que eu quero discutir são essas questões, são instalações, são vídeo performances e performances que compõem uma composição de obras a partir desse tema, Entre Nós, o Silêncio. Quando o público chega à Fundação Cultural Badesc, uma experiência sensorial começa. Eles vão encontrar primeiro um texto da Juliana Crispi, que foi quem fez o texto crítico, e a partir daí eles têm um convite para uma performance que vai ocorrer na Catedral, em frente à Catedral Metropolitana, e ele começa a ver as performances. Tem a performance, por exemplo, O que se faz presente, que eu fiz uma performance no dia anterior à abertura da exposição, sem a presença do público, e depois o registro, ele vê tanto a instalação que ficou, que é a marca do meu corpo sobre cinzas, dentro de uma caixa de vidro, e ele vê o vídeo desse registro dessa performance. Daí ele vai ver uma instalação que foi feita com folhas de plátano, com talco, 210 quilos de talco, e com os pés meus em gesso. Eu tirei o molde dos meus pés em gesso e sobre esses dois elementos tem meus pés. Essa mostra Entre Nós o Silêncio, ela encerra o ciclo de exposições que iniciou o ano passado e ela tem um diferencial por tratar com a questão da performance. A performance é sempre um tipo de linguagem que ela costuma ser mais efêmera. E para cá, para a Fundação, essa performance foi pensada de forma a acontecer em momentos específicos e a deixar os seus rastros e os seus registros. Então, a partir do momento que ela vai sendo construída, os vídeos vão tomando lugar nas paredes, nas exposições, e os objetos onde elas acontecem, elas vão deixando o registro do que aconteceu em cena dentro dessa performance. A exposição não ficou restrita à Fundação Badesc. Franzói fez uma performance em frente à Catedral Metropolitana de Florianópolis, cartão postal da cidade por onde circulam milhares de pessoas diariamente. Eu gosto muito das intervenções urbanas e a performance do Franzói hoje foi uma intervenção urbana bem aqui no centro histórico da cidade e culminou num dia com vento, causando um efeito todo especial dentro da performance dele com as cinzas. Então, como eu sou diretora de teatro, eu fiquei realmente já construindo toda uma imagem, toda uma dramaturgia contemporânea dentro desse contexto do centro da cidade. Um diálogo, né, com essa arquitetura e com o artista, ali todo em branco e com esse vento carregando as cinzas. Agora que eu vou conhecer a exposição que está lá no Badesc e talvez depois eu consiga fazer um outro tipo de leitura da performance de hoje. A apresentação foi prestigiada por um público diverso, incluindo críticos de arte, como a jornalista Neri Pedroso, que revelou a importância deste tipo de projeto para o Estado. Acho muito importante essa iniciativa da Fundação Cultural Badesc, que traz pela primeira vez parte da produção do artista Franzói, que é uma representação muito importante, que vem do norte do estado de Joinville, onde dá para se dizer que ocorre a gênese da performance nos anos, final dos anos 80, com a participação justo do Franzói. Mas acho assim bastante significativo uma instituição como a Fundação Badesc criar a possibilidade de a gente conhecer essa produção dentro do seu espaço expositivo e trazendo também essa experiência para a rua, onde poucas pessoas têm acesso à produção artística do Estado e ainda mais com essas instigâncias e provocações. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o advogado Roberto Pugliese, que fala sobre o direito notarial, com foco em terras de marinha. É rapidinho, logo depois do intervalo, a gente volta já. No quadro
entrevista de hoje, nós vamos conversar com o escritor, com o professor e advogado Roberto Pugliese. E o nosso tema é o direito notarial e terras de marinha. Professor, muito obrigado por nos atender aqui. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de poder estar aqui no tribunal, falando com você e com todos que nos assistem. Professor, do que trata especialmente o direito notarial? Isso é um segmento do mundo jurídico que cuida das notas públicas, dos tabelionatos, a teoria, a doutrina que se refere ao conteúdo do exercício da função notarial, que é uma função relevante e que de uns anos para cá, no Brasil, a partir de 1988 principalmente, passou a ser olhado com bons olhos. As autoridades públicas, e em especial o mundo jurídico, passou a entender melhor as possibilidades de se distribuir o direito através do universo notarial. Doutor Pugliese, vamos falar um pouquinho da história agora. O Brasil surgiu como uma colônia, havia um império. Isto tudo aqui era do império, não era de ninguém, especialmente terras privadas, enfim. Como é que surgiu o direito notarial naquela época? Ou isso é uma coisa nova agora? Como é que isto se dá? Como é que isto aconteceu? Olha, uma das instituições mais antigas do mundo civilizado é a instituição notarial. Os escribas já eram notários. Já dentro das relações jurídicas daquela época, eles faziam os registros dos fatos relevantes da sociedade em que viviam. E, em atenção mais objetiva à sua pergunta, é preciso lembrar que o Brasil, colônia, ele pertencia ao Estado português e que, em virtude da monarquia brasileira, quando aconteceu a independência, as terras, de um modo geral, eram do império, do imperador. Se confundia a pessoa do chefe do Estado, do imperador, com a pessoa jurídica, a pessoa política do Estado. Era uma coisa única. E era o imperador que concedia áreas para serem privatizadas, para serem erguidas vilas. E o notário sempre esteve presente. Não existia registro público, então era o registro paroquial, mas a manifestação de vontade, quando necessário oficializar, era perante o tabelião. No Brasil há uma questão polêmica da costa marítima, nós temos mais de 8.000 quilômetros de costa. Quem são os donos de beira-mar, de terrenos à beira-mar, de rios, de lagoas? O que diz a legislação no Brasil? Bom, a definição de terreno de marinha vem expressa textualmente num decreto-lei editado em setembro de 1946. Por esse decreto-lei, ele é chamado o Estatuto da Propriedade da União. Ele tem diversas definições, diversas formas de ação da União com relação aos seus bens imóveis, entre os quais os terrenos de marinha, que são definidos como sendo aqueles medidos a partir da pré-amar média de 1831, 33 metros para a terra, e também à beira dos rios e lagoas, e na orla das ilhas. Em suma, isso vem ser os terrenos de marinha. Nem mais, nem menos. Isso é terreno de marinha e pertence à União. Pertence à União desde idos tempos, porque os terrenos de marinha foram criados, é uma instituição jurídica criada em Portugal. Na época,
antes da colônia, quer dizer, então chegou junto com Cabral aqui e foi sendo aperfeiçoado, e também foi sendo atualizado, e a Constituição de 88 estabeleceu que os terrenos de marinha pertencem à União. Então, o dono, o proprietário, é a União. E existem situações jurídicas previstas em lei em que a União permite que o particular ocupe, no sentido jurídico, esses imóveis, ou, inclusive, requeira o seu aforamento, que é direito real sobre coisa alheia. Você afora algo que pertence a um terceiro, que é a União. Professor, há legislação satisfatória no Brasil para se regular terras de marinha? Numa visão crítica, eu acho até que tem muita lei contrária aos interesses da população, e a aplicação da lei, dessa legislação, ela é feita de um modo assim injusto, autoritário, a aplicação da lei. Não que a lei seja injusta ou autoritária, mas a aplicação da lei, que é executada através da Secretaria do Patrimônio da União, que é um órgão do Ministério do Planejamento, ela é voltada com um intuito simples e claro para fazer com que pessoas que nem estejam em terrenos de marinha tenham o seu imóvel classificado como tal, e mais que isso, venham a perder o direito de propriedade e serem obrigados a pagar as cobranças feitas na condição de aforamento ou na condição de ocupação. Então, é uma injustiça, é uma truculência oficializada pela União. Vamos entrar neste assunto agora dos donos da terra e do que faz o governo federal, muitas vezes criticado por conta do governo ser um locatário, uma espécie de locatário de quem está ocupando suas terras. O governo cobra aluguel de brasileiros. Como é que isso acontece? Qual é a sua opinião a respeito? Se o imóvel pertence à União, dentro desta visão, é justo que aquele que está ocupando este imóvel pague por usá-lo. Seja ele um pescador artesanal, com algumas regalias, seja um milionário que tenha seu imóvel na costa privilegiada. Deve pagar para toda a sociedade ter um benefício. Estou falando em tese, mas é isso. Por outro lado, o que é injusto e truculento não é esta cobrança ou a existência do Instituto, mas é a forma equivocada, propositadamente, de enquadramento, de discriminação dessas áreas. Por quê? Os imóveis, segundo a lei, são aqueles situados num espaço de 33 metros, contados do pré-amar médio de 1831, e não outro imóvel. E o que a gente observa é que os técnicos do SPU, da Secretaria do Patrimônio da União, por orientação em ordens de serviço escritas, são orientados e devem medir de um modo que abranja áreas que, na verdade, estão muito além dos 33 metros do pré-amar médio de 1831. E não existe outra alegação que justifique, como, por exemplo, em defesa do meio ambiente. Porque uma coisa é a legislação dominial da União, é a legislação que diz respeito ao direito de propriedade da União. Outra coisa é a exploração de um imóvel pelo particular ou pela União em áreas que devem ser preservadas, que existe legislação própria. E, atrás de tudo isso, com respaldo
na mesma Constituição Federal, nós temos, no artigo 5º, a função social da propriedade. E essa função social da propriedade, que é um instituto que vem desde 1920, criado na Itália, com influência da Igreja Romana, esse instituto é que justifica a tutela do direito de propriedade sobre a tutela pelo poder público das propriedades privadas ou públicas. Professor, agora um pouco do lado social do direito notarial. Nós temos um país socialmente, economicamente muito injusto. Como é que nós estamos diante dessas questões? Os brasileiros ainda sonham com a casa própria, as desapropriações, as terras indígenas. Como é que nós estamos enfrentando esses problemas do ponto de vista da lei? Existe uma pleiade legislativa em todos os níveis da federação que busca abrir, socializar ou ampliar o acesso à terra, tanto urbana como rural. No entanto, na minha visão, lamentavelmente, as elites dominantes, quer nos aspectos empresariais, quer nos aspectos econômicos, em todos os aspectos, a elite dominante, ela é repugnante a qualquer mudança desse status quo que vem desde 1500. Então, hoje você vê que o Estatuto da Terra, editado em 1964, com o carimbo do ditador da época, Castelo Branco, determina que se a área rural não cumprir a sua função social, ela é expropriada pelo Estado. Mas hoje, ao longo de todo esse tempo, raras são as terras que são expropriadas pelo Estado e distribuídas para a sociedade, dentro de critérios, com base no Estatuto da Terra. Por quê? Porque a elite dominante tem do seu lado a imprensa comprometida, tem interesses de multinacionais, tem interesses, digamos, do capitalismo radical, e que surge aquele conflito, de um lado o capitalismo radical, do outro lado o socialismo radical também, e o Brasil não vive em paz. Então, legislação nós temos, na minha visão. O que falta é coragem, independência para se cumprir a lei e tornar o país menos injusto, porque economicamente, socialmente, enfim, o Brasil é um país muito injusto. De um modo geral, parece que por gerações e gerações está habituada com esta injustiça. Então, ela não se organiza para combater essa injustiça. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de falar para você e para quem está nos assistindo. Este foi o Justiça Legal desta semana. Nós voltamos numa próxima. Até lá.